Oi, iluminados! Eu sou a Gisele e esse é o meu canal Gividal. Vamos conversar hoje sobre o arcano 7 no tarô O Carro, em continuação à nossa série de vídeos sobre arquétipos. Se você está chegando aqui nesse momento e não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o card da playlist sobre arquétipos para vocês assistirem. O card vai estar no final deste vídeo. Então, vamos ao assunto de hoje. A carta do carro, em qualquer tarô, mostra uma carruagem puxada por dois animais, que pode mudar para duas esfinges, dependendo do deck. A carruagem parece ser uma caixa montada sobre duas rodas. Essa caixa está coberta por uma armação ornamentada, um dossel, que nitidamente é para a ostentação de quem está dentro dessa carruagem. Ali dentro, nós vemos um homem usando orgulhosamente uma coroa e segurando um cetro com a mão direita. A parte da frente do carro, que é a única parte que conseguimos ver, tanto no tarô de Marsella quanto no tarô Rider-Waite-Smith, possui um escudo, na maioria das vezes com duas letras gravadas, S e M. Essas letras, alguns pesquisadores, alguns estudiosos sobre as lâminas do tarô entendem que se referem a sulfur e mercúrio, ou seja, duas substâncias que são ligadas à alquimia. Os animais que puxam o carro no tarô de Marsella, na realidade, fazem parte da estrutura da carruagem, como se a parte traseira fosse o próprio carro, a parte traseira do animal. No tarô de Marsella, os cavalos olham para a esquerda, porém cada um segue seu próprio caminho. Cada um anda para o seu próprio lado. O cavalo da esquerda está com a pata direita levantada. E o cavalo da direita está com a pata esquerda levantada, o que faz cada um seguir para o seu próprio lado. O céu, que parece formado de tecido, encontra-se disposto sobre quatro colunas. No tarô Rider-Waite-Smith, as esfinges não se fundem ao carro. Vemos o corpo, mas da mesma forma que no tarô de Marsella, além de possuírem cores diferentes, cada uma segue o seu próprio caminho. No tarô de Marsella, o homem usa um cinto amarelo, onde repousa a sua mão. No Rider-Waite-Smith, apesar do homem também usar um cinto amarelo, sua mão direita está tranquilamente repousada na armação da carruagem. Tanto no tarô Rider-Waite-Smith quanto no tarô de Marsella, o homem usa uma espécie de armadura cobrindo seu peito e podemos ver uma meia-lua em cada ombro, com expressões diferentes. O cabelo do homem é amarelo e seu olhar está sutilmente voltado para a esquerda, como o dos cavalos no tarô de Marsella ou das esfinges no tarô Rider-Waite-Smith. O fato do homem carregar um cinto amarelo e ter os seus cabelos amarelos, e principalmente no tarô de Marsella, ele estar com a mão direita repousada sobre o seu cinto, para alguns pesquisadores, pode significar, de fato, uma ligação com a alquimia, porque junto a sulfur e mercúrio vem ouro. Seria mais ou menos a fórmula para a criação do ouro, né? Uma fórmula mágica aí para a criação do ouro, mas na realidade não é bem isso o que quem criou as cartas quis dizer. Não é esse tipo de ouro material, como a barra de ouro que a gente costuma ver por aí. É o ouro da alma, é um ouro mental, tá? É o ouro do conhecimento, vamos dizer assim. Nos dois decks, os cavaleiros guiam o carro sem segurar as rédeas. Esta é uma lâmina de vitória, fartura, conquista e alquimia.
a representação do desfile de heróis que retornam após uma vitória em batalha. Alguns pesquisadores, historiadores do tarô, aqueles que defendem a sua origem egípcia, acreditam que essa carta representa Osíris em triunfo na sua ressurreição após ter sido assassinado por Sete. Para outros, esse cavaleiro seria o deus grego Ares, retornando vitorioso após uma grande guerra. Existe um conto mitológico da Idade Média que envolve a representação do arcano maior 7. Alexandre, o Grande, teria conseguido chegar ao fim do mundo em razão das suas conquistas. O grande conquistador ouviu dizer que o céu e a terra se tocavam em um determinado ponto no fim do mundo. Assim, muito curioso, ele arrumou um pedaço de carne de cavalo, espetou na ponta de uma lança e conseguiu prender 2 grifos a uma cesta, onde ele entrou. Ele posicionou a lança com a carne na frente dos grifos e começou a agitar essa lança, fazendo os grifos se movimentarem e alçando o voo. Alexandre o Grande partiu pelos céus em sua cesta, amarrada aos grifos, para chegar no local onde o céu e a terra se encontravam. Os deuses não gostaram disso e enviaram um homem-pássaro que estava muito enfurecido para fazer com que o guerreiro desistisse da sua empreitada. Eu nem preciso dizer que esse homem-pássaro foi bastante incisivo com o guerreiro. Então, contrariado, Alexandre deixou de lado a sua curiosidade e voltou para a Terra. Enquanto arquétipo, esse arcano maior indica movimento, determinação, foco, mobilidade, dinamismo. É uma carta que revela uma pessoa que não precisa mais pensar muito ao se deparar com imprevistos e obstáculos, porque suas emoções estão direcionadas para onde deseja chegar. É uma pessoa que não está perdida e segue sem medo o seu coração. Essa carta é regida pela Lua, como demonstrado nos ombros do herói que guia o carro. É uma lâmina que nos diz que devemos abrir caminho para aquele que conduz a carruagem, porque ele é o dono da sua própria estrada. Indica uma pessoa de muita coragem, porque conduz um veículo com 2 bestas em oposição. E mesmo assim, ele consegue manter as 2 em equilíbrio. Pessoas iluminadas, estamos quase no final do vídeo, mas eu quero ainda contar para vocês que, além de coragem, essa pessoa que conduz a carruagem também tem força e uma grande percepção, pois assume firme as rédeas da sua vida. Firme com muita tranquilidade. É o arquétipo que dá força para quem precisa continuar em sua jornada até o destino final, porque não existe outra opção. Ou o herói segue, ou ele retrocede. A pessoa que usa esse arquétipo adquire o entendimento de que o mundo não vai parar porque está sofrendo, muito menos para festejar as conquistas dele. É uma carta que deve ser usada para vencer na vida, seguir em frente a uma jornada ao futuro, aos sonhos, à superação de obstáculos. Ajuda a tomar as rédeas da própria vida. Iluminados, chegamos ao final deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem aqui qual dos arcanos que eu já falei até agora que vocês sentiram a necessidade de usar. Podem comentar, ninguém fica sem resposta, pelo menos a maioria não fica, eu procuro responder todo mundo. Para os meus inscritos iluminadíssimos, minha gratidão. Para quem não é inscrito, minha gratidão também por vocês estarem comigo até este momento. E eu tenho um pedido para fazer. Inscrevam-se no canal Gividal.
Compartilhem com quem vocês acharem que precisa tomar conhecimento das vantagens do uso desse arquétipo. Pessoas, até quinta para mais uma meditação. Fiquem bem. Namastê.